Atos que estão com Atos na cabeça. Romanos. É porque como Atos é a base, a gente fica implicado com Atos. Romanos capítulo 3, versículo 5. Romanos capítulo 3, versículo 5. Alguém pode ler? Mas se a injustiça que cometemos serve para mostrar que Deus age com justiça, o que é que podemos dizer? Que Deus é injusto quando nos castiga? Eu falo aqui como as pessoas costumam falar. São simples. Falo por aqui. Tem outra linguagem? Romanos capítulo 3, versículo 5. Tem outra linguagem? Que a nossa justiça, porventura, será devidida, trazendo vida sobre nós, ao demônio. Tem outra linguagem? Não, outras linguagens não iguais? Pode ler. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto e vai aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano. Amém. Tem outra linguagem? Não? Comentar o versículo 5, lembrando que é uma sequência e que ele está falando, a Paula aqui estava falando a respeito dos judeus. Eu não sei se vocês lembram, né? Entre judeus e gentios, que diante de Deus não há grego e tal, não há, né, todos são iguais. Tem alguém que queira fazer um comentário aqui? Que é meio, parece meio complicado, né? A linguagem do Carlos é até boa, que fala da ira, né? Ela fala da ira onde, ao mesmo tempo, nós, independente do que nós passamos ou fizemos, mas Deus continuará sendo justo. Ele é justo, ele foi justo, será justo e continuará sendo justo. Independente de nós cremos ou não, do que nós fazemos ou não, ou do que iremos fazer. Deus, ele é justo e verdadeiro. Às vezes a pessoa pode até confundir, mas será que Deus é injusto? Se a nossa verdade concluiu, Sim. mais alguém quer fazer um comentário? Não. Aqui tem interessante, né? Que se a gente for ler o texto, está falando que por causa da nossa injustiça, a justiça de Deus se manifesta, né? Trazendo para os judeus e a igreja gentia, né, parece que Deus foi injusto, porque os judeus eram o povo escolhido de Deus, era um povo separado de Deus, e no entanto Deus uniu eles, nos enxertando neles, né? Porque como os judeus não quiseram receber a Deus e nós recebemos, nós assumimos o lugar do judeu. E hoje, como nós vimos na semana passada, o verdadeiro israelita não é aquele que é de nascimento, de carne, mas é aquele que é de coração. E aqui no versículo 5 ele fala, será que por isso Deus é injusto? Deus é justo, ele continua justo. Olhando parece injusto, Deus, assim, o povo dele, né, digamos assim, a semente dele, de repente ele servir, né, pessoas que não era nada dele, digamos assim, era só criação, e o povo dele mesmo ficar de lado, parece que é injusto isso. Mas é por causa da desobediência. Como eles não quiseram aceitar a pregação dos apóstolos, de Paulo e dos profetas que já falavam do Antigo Testamento, né, nós fomos enxertados no lugar deles. Mas Deus continua justo com eles, porque vai chegar um tempo
que assim como nós fomos enxertados em Jesus, eles também vão ser. Porque Deus disse que vai chegar o tempo que vai trazer eles de volta. Claro que não vai vir todos, mas aqueles que crerem em Jesus, que aliás já tem muito judeu crendo em Jesus. Tem muitos judeus que já estão voltando para Jesus. Mas isso não torna Deus injusto. É justamente porque Ele é justo que a nossa injustiça traz a justiça dele. Ele seria injusto se Ele aceitasse uma pessoa do jeito que era errado só porque era o queridinho, digamos assim. O cara agia errado de qualquer forma, mas porque era queridinho, ele colocava no trono, usando um exemplo. Aí ele seria injusto. Mas o fato dele trazer a disciplina dele por causa dos nossos erros, ele não é justo, ele é justo. Mesmo a gente sendo filho dele. Mas depende do procedimento que cada um tem. Então a nossa injustiça traz a justiça. Porque quando nós somos injustos, o Senhor permite que determinadas coisas aconteçam conosco. Para que a gente se corrija e mude a direção, mude o rumo. É interessante isso aqui. Romanos capítulo 6, versículo 19. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem a justiça e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Amém? Então Deus não é justo. Se a gente vivia na maldade, tem que receber as consequências da nossa maldade, dos nossos erros. Deus não é injusto por causa disso. Ele é justo. Gálatas 3,15. O problema é que hoje a gente tem um evangelho que a gente só acha que Deus tem que aguentar tudo. Não é assim. Gálatas capítulo 3, versículo 15. 3. E o versículo é 15. Meus irmãos, eu vou usar um exemplo da vida diária. Quando duas pessoas combinam alguma coisa e assinam um contrato, ninguém pode quebrá-lo ou acrescentar qualquer coisa a ele. Está vendo? Por isso que eu tenho sempre pregado na igreja. Você fez uma aliança com Jesus. E o que é que quebra essa aliança? Vai, irmão. E o que é que quebra essa aliança? Pecado. Pecado que é a nossa desobediência. Quando a gente desobedece a Deus, a gente está quebrando a nossa parte. Mas o que é que diz aí? Não pode ser quebrado. Você fez uma aliança, você assinou um contrato. Tinha um contrato com os israelitas, que eles eram, aqui tem banho de irmão, que eles eram o povo de Deus, mas eles quebraram isso não aceitando Jesus. Eles quebraram a aliança, porque eles, como o povo de Deus, eles teriam que ter aceitado Jesus. O próprio Jesus fala que ele veio para o seu povo, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Mas ele veio para eles. Só que eles quebraram o contrato, eles não aceitaram, porque eles estavam tão envolvidos nas tradições, que é por isso que eu sempre falo que a religião ela é terrível. A religião ela cega. Quando você começa a entrar por uns caminhos religiosos, você fica cego. Você não vê as coisas que às vezes o Espírito está fazendo, que Deus está falando, porque a tradição é maior, os costumes é maior. Foi o que aconteceu com eles. Mas isso deixou Deus injusto? Deus foi injusto? Claro que não. Deus foi justo. Bom, já que você não quer, então eu vou para quem quer. É justiça de Deus. Para muitos, que falta de amor. Não é falta de amor. É justiça. Se eles não querem, se eles não desejam, você tem que ir para quem recebe. Por isso que Jesus falou, eu venho quero ver, mas como não me quiseram, todos aqueles que me aceitam, eu estou junto. Gênesis capítulo 18, versículo 25.
sou justo como ímpio. Que o justo seja como ímpio. Não faz justiça o que ele ficou na terra? Tá vendo? Aí não seria justo você matar o justo com o ímpio. O ímpio é o ímpio, o justo é justo. E Deus é justiça. Então ele separa as coisas. Ele sabe fazer a separação. Não é que nem nós que às vezes mistura, né? Às vezes a gente faz justiça para quem não merece justiça. Só que não é assim. Esse não tem uma boa vida não, hein? Se der um acidente, já era. Agora vamos para o versículo 6 e 8. Do 6 até o 8. De Romanos 3. Do versículo 6 ao 8. Lá, vê se eu consigo. Lembrem do que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão. Ele creu em Deus. E Não, você está lendo Romanos capítulo 3, do versículo 6 ao 8? Já estava aqui. Eu já estava amarrando de que. Quem abriu pode ler? De maneira nenhuma, de outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos? Passamos males para que venham bens. A condenação desses é justa. Está confirmando o que a gente comentou. Outra linguagem. É claro que não. Se Deus não fosse justo, como poderia julgar? Mas digamos que a minha mentira faz com que a verdade de Deus fique mais clara, aumentando assim a glória dele. Nesse caso, por que é que devo ainda ser condenado como pecador? Então, por que não dizer, façamos o mal para que desse mal venha o bem? Na verdade, alguns têm me caluniado, dizendo que eu afirmo isso, porém eles serão condenados como merecem. Tem outra linguagem? Não. Quem deseja comentar esses versículos? Aqui é como se um pecador quisesse dizer que o pecado dele traz glória para Deus. Na verdade, quando um pecador pensa desse jeito, é justo que ele seja condenado. Né? Porque não é o pecado dele que traz glória para Deus. Deus ele é glorificado independente de nós. Ele é Deus, independente do pecador. Ele continua sendo Deus. Aquele que pensa dessa forma já está condenado. Mais alguém quer fazer um comentário desse versículo? É como se o pecador quisesse justificar o seu erro. Os erros, né? Mais alguém quer comentar? Não? Vamos ler Romanos capítulo 5, versículo 20. Quem achou para ler? A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Amém. Romanos 6, versículo 1 e versículo 15. Romanos capítulo 6, versículo 1 e versículo O que 15. diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? E então?
vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Aí é uma pergunta que se faz. Aí por que nós estamos com Jesus? Porque estamos debaixo da graça, vamos levar uma vida de pecado? De maneira nenhuma. Não. Por isso Deus é justo, você está debaixo da graça. Mas não é porque você está na graça que você tem direito de viver por aí a vida que você quer e pensa. E hoje, infelizmente, uma parte do nosso povo, quando eu falo nosso povo é a igreja de Deus na terra, tá? Uma parte do nosso povo, não por culpa deles, mas por culpa de alguns evangelhos que têm sido ensinados, estamos vivendo assim. Essa semana eu fiquei sabendo de uma pessoa que eu estou orando para que Deus traga essa pessoa de volta para os pés de Jesus. Ou conosco, ou em qualquer outro lugar. E essa pessoa estava indo num determinado grupo, eu não vou nem falar o nome, que é um grupo famoso, bem conhecido, aqui na cidade, é super respeitado, e essa pessoa estava indo. Aí de repente ela chega lá em casa e diz que não vai mais. E aí ela me passa algumas coisas que presenciou lá. Aí eu fiquei falando, meu Deus. E agora? O lado bom é que pelo menos essa pessoa vê que a gente não somos tão fora de rumo assim que nem alguns pensam. Né? Esse é o lado bom. Mas qual é o lado ruim? A vida que a igreja está vivendo hoje. Esse jovem chegou e falou, eu não vou mais lá. Porque lá eu vi, os jovens são assim, faz isso. Eu falei, não comentei nada, porque ele conversou com a Noemi. Aí a Noemi que conversou com ele, mas quando a Noemi me contou, eu falei, tá aí. Isso demonstra o nível que nós estamos vivendo hoje. Que entra nisso daí. Não estou debaixo da graça. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós hoje estamos torcendo a palavra de Deus nessas coisas. Porque quando Deus diz, quando o apóstolo Paulo usado por isso diz, tudo posso naquele que me fortalece, você tem que ler o contexto. Você não pode pegar o versículo e pôr uma base. Porque se você for pelo versículo, você tudo posso. Presta atenção no contexto. Aí ele fala de fome, de nudez, de perseguição, de miséria. Aí não faz tudo posso naquele que me fortalece. Aí ele está dizendo, eu posso suportar essas coisas, porque Deus é pelo. Então eu aguento o tempo ruim. Mas quando você só diz assim, tudo posso naquele que me fortalece, você comete cada furo em cima desse versículo, você dá cada erro, porque você acha que pode tudo, não pode, meu irmão, presta atenção no contexto. O apóstolo Paulo primeiro fala de sofrimento, o que ele enfrentou. Aí no fim é que ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. E mais para frente ele ainda diz assim, todas essas coisas eu sou mais e vencedor. Então você tem que prestar atenção nisso para você não cometer bobeira. Porque às vezes a gente comete baseado nisso. Não é porque a graça de Deus está sobre eu e você que agora a gente pode fazer o que bem entender. Que nem alguns ensinam por aí, não, você já foi perdoado, então você, Cristo já. Claro que Jesus fez tudo por nós, mas Ele fez para que a gente tenha condição de fazer o que Ele fez. Não de viver aí perdidão. Paulo fala aquilo ali. É por isso que a gente vai viver pecando, para que a graça de Deus. Quer dizer que como eu desejo a graça de Deus, é que eu vou me enfiar no pecado para que quanto mais eu pecar, mais grande. Meu irmão, para. E aí eu te pergunto, e se numa dessa escapada ele volta? Fiquei. Então a gente tem que se cuidar muito, né, para a gente não entender errado. A graça de Deus é para nos ajudar a ser parecido com Ele, a ser semelhante a Ele, a viver como filho dele. É para a gente suportar muitas vezes as perseguições, as críticas, muitas vezes os ataques que o diabo dá, porque o diabo é terrível. Às vezes você está sossegadão, tá? Aí de repente, vamos usar acidente, aí de repente vem alguém e bate em você.
Se você não tiver a graça de Deus ali, o que você vai fazer? Já parte para ignorar. A graça de Deus é para isso. É para nesses momentos você dizer. E se você tiver dificuldade de se acalmar, faça que nem. Eu vou até usar uma brincadeira que eu já vi fazendo. Você respira e fala. É para você ir baixando a adrenalina. A graça é para isso. É para que nesses momentos a gente possa. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Eu não sei quem estava esses dias, quem estava presente, quando eu usei um exemplo assim: ser sal é ser equilibrado. Porque se você põe sal demais, se põe de menos, isso fala de equilíbrio, você tem que ter equilíbrio. Isso fala de você ser um cristão equilibrado. Você tem equilíbrio. Porque o desequilibrado, ele já vai e diz assim, não, mas é meu direito. E aí arrebenta com tudo. Aí o cara vai dizer, e é crente, hein? Já pensou se não fosse? Ó, o cara é crente, só faltou bater no homem. Imagina se ele não fosse. Sal é isso, é você ter equilíbrio. Ser sal da terra é você ter equilíbrio. É você ser uma pessoa equilibrada. Se você ser aquele que tem um equilíbrio em determinados momentos, em determinadas situações, você tem um equilíbrio. Às vezes coisas que você sabe, mas você antes de contar, você para e diz assim, não, mas espera aí, se eu contar, eu posso gerar um mal. O desequilibrado, não, mas é a verdade. Desequilibrado. A verdade tem hora de se falar às vezes. A única verdade que você deve falar é a palavra de Deus. Mas coisas, situações, você tem que ver se dá para você falar naquela hora. Você quer ver uma coisa? Vou citar só um exemplo prático. Uma esposa. O marido vai trabalhar, aí o vizinho dá um assovio para ela. Aí quando o marido chega cansado, sangue quente, nervoso do trabalho, primeira coisa que ela vai contar para o cara, o que é que vai acontecer? Ela vai lá tomar satisfação. Vai lá, e às vezes mata ou morre. Aconteceu isso com a minha tia. Pois é, vai. Acabou indo dois. Tá vendo? Uma pessoa equilibrada, deixa o cara tomar banho, deixa ele respirar, a poeira sentar, para depois comentar, olha, aconteceu isso e isso. Ali o cara vai estar mais calmo, vai estar mais tranquilo. Então o cara vai dizer, mas não tem problema que eu já dei uma cortada nele. Acabou. Mas se o cara tiver de sangue quente e você faz isso, ele vai lá na hora. Ele não quer nem saber se você deu uma cortada, se não deu, se você deu uma queimada ou não deu, mas ele vai lá fervendo. Porque ele chegou com sangue quente. Justamente naquele dia o diabo é tão sujo que naquele dia o diabo fez o patrão dar uma abençoada. Fez o patrão dar umas cutucadas nele. Então ele já vem em casa cuspindo fogo. Recebe uma dessa, o que é que ele vai fazer? Mas é mentira se a mulher falar para ele? Claro que não é mentira. É verdade, mas o momento é errado. Então essa desculpa de porque fala a verdade, meu irmão, a única verdade que você tem que falar é a palavra de Deus. As outras, você tem que ver se é hora de você falar, se é o momento de você falar. Porque às vezes você pode destruir uma vida, você pode destruir uma pessoa, e às vezes você causa uma tragédia terrível. E isso são coisas que a gente tem que tomar cuidado com determinados versículos que a gente lê e a gente acha que porque você leu aquele versículo, você está lendo para... Tome cuidado. Não é bem assim. Ah, pastor, por que isso? O que foi que Abraão fez quando chegou no Egito? Sara era linda.
Sabe aquelas modelos você olha assim e você diz, meu Deus, parece a Barbie. Quando o rei perguntou para ele, ela é só ele, falou, não, é minha irmã. Sabe por que ele falou isso? Porque ele teve medo de matarem ele Foi. e tomar a mulher dele. E ele ficou quieto. Deu uma de manso. Só que em um determinado momento, alguém fragou ele, que foi o próprio rei, fragou ele nos Se acariciando. carinhos que não era de irmão. Aí quando chamei ele, falou, é minha esposa. Mas ele não tinha me dito que ela era minha irmã, porque naquela época podia. Ela era minha irmã dele. Aí o rei saiu de lá, foi rico. Né? O que significa isso? Às vezes você tem que se segurar. Tem muita gente que se destrói porque diz, não, mas é verdade. Aí sai atropelando tudo. Mas quando chega na palavra de Deus, ele não quer falar a verdade. Aí ele prega macio. Aí ele faz uma mensagem que agrada a todo mundo, que satisfaz todo mundo, né, que todo mundo sai pegando fogo e ninguém se pensa em nada. Né? Nessa hora ele não fala a verdade. Tem que dizer, você tem que mudar. Você não vai entrar no reino dos céus se continuar assim. Aí a gente não fala. Mas quando é assim, envolvendo outras coisas, como nós cristãos adoramos? Não, fala, é a verdade. É claro que é verdade, mas você foi bênção com a sua presença? Você abençoou ou você amaldiçoou? Por isso que o cristão tem que ter equilíbrio. E sal é isso, é você ser equilibrado. Às vezes você sabe que é verdade, mas você diz, se eu contar isso aqui, os dois vão se arrebentar. Principalmente na igreja. Por que é que tem muita fofoca na igreja de Deus? É justamente por isso. Não é a verdade. Aí ele ouve um comentário da irmã Edilma falando do irmão Natalino. Em vez dele, né, colocando água, tá na Edilma, ó, Natalino, na Edilma. Meu irmão, você mentiu? Não. Mas o que é que você gerou? Entenda. Você tem que ser mais. Você tem que ser salvo. É claro que tem coisas, você não vai falar, tem coisas que você vai falar para o seu líder, mas você tem que ver se o seu líder segura aquilo ali. Se ele não segurar, você não deve nem falar. Mas se ele segurar, você fala para ele, para que ele vá tratando e trabalhando a coisa. Agora, você que falar para o Natalino não vai resolver. Você vai jogar Natalino contra ela. Fala para o seu pastor, para o pastor ir dando um jeitinho de tentar resolver a situação sem que os dois se choquem. Agora é mentira? Não, ela falou mal dele mesmo, e aí? Não, mas eu falei a verdade, eu não menti. Então você provocou um inferno. Sabe o que você fez? Prejudicou a igreja. Porque Natalino sai da igreja. Com raiva dele. A Edilma nem sabe que ele está com raiva dela, porque ela acha que ele nem sabe o comentário que ela fez. E ele vai viver a vida inteira com ódio dela. Maldição dos dois. Se Deus tiver misericórdia dele, ele vai para outro grupo. E se ele se revoltar, não vai, ele vai para o mundo. Mas sua verdade colocou ele no inferno. Então, irmão, sobre a palavra de Deus, a gente tem que ser mais. É por isso que eu falei que esse ano, coisas malucas, Deus ia estar falando. E essa é uma delas. Porque para muitos não tem que falar, não. Você tem que ver, é hora de você falar, não. Ou é hora de você segurar e esperar uma oportunidade. Então, a oportunidade surge. Sempre vai surgir. Aí. Algo para a gente aprender. Versículo 9.
Romanos 3, viu? Versículo 9 de Romanos 3. Então, será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não judeus? De modo nenhum. Já mostrei que todos, judeus e não judeus, estão debaixo do poder do pecado, como dizem as Escrituras Sagradas. Outra linguagem. Algo interessante. Pode ler. Não há uma só pessoa que faça o que é certo. Outra linguagem. Isso aí é o apóstolo Paulo falando porque ele era judeu, viu? É por isso que ele fala, será que nós judeus somos... Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão abaixo do pecado. Tem outra linguagem? Bem, devemos concluir que nós judeus somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma. Pois já mostramos que todos, judeus e gentios, estão sob o poder do pecado. Outra linguagem. Tem outra linguagem? Não? Quem quer comentar o versículo 9? Esse é meio, parece meio complicado, né? Alguém quer comentar o 9? Paulo aí faz um questionamento, né? Será que os judeus são melhores que os gentios? Né? Daí ele mesmo fala que não, que todos estão debaixo do pecado. Uma vez que entrou o pecado no mundo, todos estão debaixo do pecado. Sendo judeus, como gregos, Por isso, todos precisam. de Jesus. Mais alguém quer comentar? Não? Aqui está sendo demonstrado que, embora eles fossem o povo de Deus, mas eles não tinham nada para se considerar que nem estavam se considerando. Porque Paulo pregou para eles e eles não aceitaram, lembra? Eles não aceitaram e Paulo falou, bom, já que vocês não querem ouvir, então eu vou para os gentios. Porque eles se achavam, eles batiam no peito e diziam, somos filhos de Abraão. Como você fala que a gente tem que ser transformado, Paulo falou, bom, já que vocês não querem ouvir, eu vou para os gentios. E aqui Paulo diz, olha, não tem diferença, todos estão no pecado. Agora eu trago para nós hoje. Por isso é que eu sempre falo que a gente tem que olhar e ter misericórdia dos que estão lá fora. Porque hoje, infelizmente, uma boa parte de nosso povo, que é o povo de Deus, está vivendo igual que Deus. Nós batemos no peito e orgulhamos, sou crente. E aí a gente não perdoa nada. A gente sai passando o trator em todo mundo. Sou crente. E se esquece. Lembra que às vezes eu prego e falo, se lembre de onde você veio. É para isso. É para que a pessoa se lembre de onde veio. Porque às vezes quando a gente está tratando com uma pessoa dentro da igreja, que a pessoa erra, né? Muito cheio diz, puxa, mas o cara está fazendo isso e o pastor não vai fazer nada? Se lembre quem era você. Você hoje vive melhor pela graça de Deus. É pela misericórdia de Jesus. Mas isso não é motivo para você se considerar melhor do que aquele que falhou. Para você se achar superior àquele que errou. Porque nós também estávamos lá na lama. A gente também vivia no meio da imundícia. O que a gente tem que fazer? Aprender a perdoar. É por isso que eu falo que se nós vivêssemos a vida de Jesus, ninguém saía de tribo nenhuma. Não havia birra dentro da igreja. Sabe que haveria perdão.
forma, e se o irmão pisar no meu dedinho, já é motivo para sair. Se o irmão falar uma palavra que eu não gosto, já é motivo para mim ficar bravo, virar as costas. Se o irmão faz algo, se alguém erra, eu sou o rei, ele tem que sair. Se ele não for punido, eu saio. E às vezes acontece que aquele que errou se arrepende, se volta para Deus, e você que é um santão, muitas vezes fica sofrendo. Pastor, por que o senhor diz isso? Vocês já meditaram na parábola do filho pródigo? O filho pródigo é um exemplo disso. Um exemplo claro disso. O santão ali. E o outro fracassou. Só que ele lá, de repente, a ficha dele caiu. Puxa vida. Aonde eu estava, o mais simples que tinha lá dentro, vivia melhor do que eu estou vivendo. Vou voltar para minha casa. Vou pedir perdão para meu pai. Eu não quero nem que ele me reconheça como filho, basta me tratar como empregado. Ele volta e se manifesta. O perfeito, o bonzão, sofrendo. Ficou com tanta raiva que foi discutir com o pai. Aí sai, aprontou, bagunçou, agora volta, o senhor recebe ele com festa, e eu aqui sempre trabalhando para o senhor, e o senhor nunca me deu nada, o senhor nunca olhou, nunca... E tem muito crente assim, viu? Nunca me elogiou, nunca reconheceu o que eu faço, né? E agora esse daí o senhor... E foi que o pai respondeu para ele. Eu vou usar minha linguagem. Tonto, bobo, tudo aí era seu, por que você não usufruiu? Qualquer hora você quiser, você podia. Por que você não usufruiu? Se ele tivesse o coração igual ao pai dele, ele da mesma atitude do pai dele. Ficaria feliz do irmão voltar para casa, são, com saúde, e se humilhando, reconhecendo que a casa deles era melhor do que o mundo. Mas qual foi a atitude dele? Ódio, raiva, ciúme, crítica. Está aí um exemplo de pessoas que se orgulham de ser perfeitos. O filho mais velho, ele se orgulhava. Ele era fiel. Ele não errava. Ele fazia tudo direitinho. E o outro não. O outro bagunçou demais, mas se arrependeu. Você quer ver outro exemplo disso? Lembra que tinha 2 filhos? Aí o pai chegava e meu filho, vai limpar aquele pedaço de terra. Vou não. Aí o outro, meu filho, vai limpar. Eu vou. Só que aquele que falou, não vou, depois ele pensou, a ficha caiu e foi limpado. E o outro que falou que ia, não deu nem as caras. Nem lá pisou. Pensa nisso. Medita nisso. E você vai ver que a gente não tem nada para se orgulhar. Pelo contrário, nós só temos uma coisa a fazer. Obrigado, Jesus, pela sua graça e a sua misericórdia. Obrigado por Senhor me receber. Obrigado por ter me escolhido. Obrigado por ter me tirado da lama. Essa deveria ser a nossa atitude. Porque nós não somos melhores que ninguém. É interessante, sim. Mas vamos ler os textos. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Gálatas 3:22.
3:22? É. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Está bem claro. Versículo 10 de Romanos 3. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Tem outra linguagem? Como diz a Escritura Sagrada, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Tem outra linguagem? Não? Acho que nem precisa comentar, né? Porque o versículo anterior a gente já comentou em cima disso. Né? Que não tem ninguém, nós não temos nada para ser orgulhosos, mas infelizmente hoje a igreja de Deus na terra está vivendo muito orgulho. E estamos fazendo coisas que não deveríamos fazer. Estamos muito orgulhosos. Mas eu sempre alerto, cuidado. Se Deus não poupou os seus, que eram seus, e nós? Será que se nós tivermos o mesmo procedimento que eles tiveram, vamos ser poupados? Eu posso dizer assim, se ele não poupou os que eram do sangue dele, que eram os israelitas que eram escolhidos, e nós que fomos enxertados? Será que ele vai poupar se a gente continuar sendo teimoso? Se a gente continuar com o coração duro? Que nem o irmão Valmir pregou ontem, se a gente não entrar no rio de Deus? O irmão Valmir ontem fez um negócio interessante. O irmão Valmir diz, irmão, se está no rio, você tem que ficar no rio. Porque se você sai para a margem, tem espinho, serpente, tem onça, e é verdade. Você pode se arrebentar, você pode se arrebentar. Então nós não temos outro caminho, o único caminho é o rio de Deus. Foi tremendo aquilo ali que ele falou. Talvez para muitos nem se interessou, mas eu estava acreditando, olha o que Deus colocou no coração do Senhor. Capturar a mensagem rápida. Eu digo, olha o que o Espírito Santo colocou no coração dele. E é verdade, meu irmão, se você sair do rio, você vai para a margem, tem espinho, tem serpente, de repente você pega aí uma pita, daquelas bem grandes, já dança por ali mesmo. É complicado. Mas nós temos que tomar cuidado, irmão. Eu sempre digo, irmão, vamos procurar caminhar de acordo. Não vamos usar a graça de Deus de forma errada. Vamos usar a graça de Deus da forma correta. A graça de Deus é para nos ajudar a enfrentar as batalhas, as lutas. Sabe aquele momento que você diz assim, não tem mais solução? Aí é a hora que você diz, eu tudo posso, naquele que fortalece. Deus vai me dar graça, eu vou passar. Deus vai me ajudar e eu vou vencer. A graça de Deus é para isso. Não é para a gente dizer aí que hoje, principalmente os jovens, dependendo do jovem, você vai falar alguma coisa, tudo posso naquele que me fortalece, irmão, toda a bênção. Tá bom. Você vai dizer o que para ele? Tá bom, se você pode, ué. O que a gente pode fazer? Não é assim, né? Não é desse jeito. O irmão ora Salmo 14, versículo do 1 ao 3. Salmo 14, do 1 ao 3. E outro irmão, Salmo 53, versículo 1. Salmo 14, do 1 ao 3. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem.
Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busca Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Esse era o nosso estado. A gente vive assim, nesse rolo aí. Porque os bens que a gente fazia, para Deus não valia nada. Porque naquela época lá a gente fazia bem, mas era sempre visando alguma coisa. Salmos 53, versículo 1. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Agora é o 53. 53, Versículo 1 repete o 14, 1. Deus o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Agora trazendo para nós hoje, sabe o que é que esse tolo aqui representa? É essas pessoas que encostam naquilo que fortalece. Porque quando eu levo uma vida desregrada, eu não estou falando que Deus não existe. Mas é isso que as minhas atitudes estão dizendo. Posso fazer, mas Deus não. Esse negócio de Deus aí, posso curtir minha vida. Eu não erro. Do versículo 11 ao 13 de Romanos 3. Olha, vai dar até terminar na hora, rapaz. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente fizeram iniquidades. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente, e peçonhas de áspides está debaixo dos seus lábios. Outra linguagem. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviam do caminho certo. Todos se desviam que façam o bem. Não há ninguém mesmo. Todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fosse veneno de cobra. Tem outra linguagem? Ninguém é sábio, ninguém busca Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpente goteja de seus lábios. Tem outra linguagem? Não. Antes de vocês comentar, só para vocês não se perderem, se lembrem, isso aqui está falando a respeito dos israelitas, viu? Porque na época que Salmo foi escrito, era a época dos israelitas, do povo judeu. Então Deus está falando que não achava ninguém no meio do povo justo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque no final eu vou fazer um comentário para nós. Alguém quer comentar o versículo do 11 ao 13? Se nós formos levar com relação deles para nós, se Deus falou isso deles, e foram povos que receberam mais bênçãos por os israelitas. Verdade. Se Deus falou assim, nós é ponto para nós refletirmos, né, o que estamos fazendo e como vivemos a palavra. Porque os israelitas foram os povos que mais, vamos dizer assim, foram consagrados por Deus, que mais receberam. Foram milagres tremendos. Tremendos eles, o quanto eles receberam. E Deus, quando começou a puxar, fazer a sua listinha, não encontrou, vamos falar uma linguagem popular hoje, praticamente nada neles. Porque tudo que foi falado aqui do 11 até o 13 é só coisas que vamos orar pela misericórdia dele
para que encontre algo a mais de bom na gente. Amém. Mais alguém fazer um comentário? Não? Então, irmão, Salmo 5:9. Porque não há retidão na boca deles, as suas entranhas são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam se com a sua Jeremias 5:10. Repete. Jeremias capítulo 5, versículo 10. Alguém achou? capítulo 5. Capítulo 5, versículo 10. Subiu aos seus muros e destruiu-os. Além não passais uma destruição final. Tirai os seus ramos, porque não são do Senhor. Salmo 143. Afiam a língua como a da serpente, veneno de víbora está em seus lábios. Versículo 14 e 15 de Romanos 3, que é o último da noite. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraças marcam os seus caminhos. Outra linguagem. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressam para matar. Por onde passam, deixam a destruição e desgraça. Tem outra linguagem? 14 a 16? Não, 14 e 15. Eu já li até o 16, eu fiz só um. Cuja boca está cheia de maldição e amargura, e seus pés são ligeiros para derramar sangue. Tem outra linguagem? Não. Quem deseja comentar? Eu queria dizer assim, trazendo para a nossa vida hoje, quando a gente deixa de caminhar naquilo que Deus fala, na direção que Ele dá, se torna maldição para a nossa vida. Né? Porque aqui Ele fala que o povo se desviou, se tornaram inúteis. Então as nossas atitudes diante daquilo que Deus nos manda fazer, daquilo que Jesus nos ensina, se a gente não caminhar, se a gente sair fora, a nossa vida mesmo ela se torna improdutiva, se torna, como se diz, assim, Deus não se agrada, porque Ele dá uma direção. Aqui Ele demonstra que eles se desviaram. E você, uma vez fazer uma coisa, eles saíram fora, eles se tornaram inúteis. E quando a gente olha para esse povo aqui, muitos deles se achavam que era bom. E eles eram o dono da verdade. Esse povo aqui crucificaram Jesus e confrontou os apóstolos, as pessoas que buscavam viver a verdade, eles iam contra. Por quê? Porque eles achavam que a verdade estava com eles, mas a vida deles, a atitude demonstrava que estava totalmente fora, completamente desviado, desvirtuado daquilo do padrão que Deus deu para eles caminhar. Então assim, eu trago isso para mim e fico esperto com isso. E talvez eu nessa caminhada, se eu não tiver com meus olhos em Jesus e caminhar naquilo que tem sido ensinado, que está na palavra, eu posso me desviar e posso ser uma pessoa que estou dentro da igreja e me torne inútil. Por quê? Porque as minhas atitudes, muitas vezes diante daquilo que Deus manda, se Deus manda que nós temos que caminhar nessa direção, eu desvio para cá, eu já estou saindo fora do mundo, eu tenho que fazer isso, eu me desvio, às vezes eu até quero estar ali, às vezes eu acho, dentro de mim eu acho que eu estou bom, que eu estou certo, mas na verdade eu me tornei inútil. Porque o que ele está falando? Que aqueles que caminham fora daquilo que ele manda, da direção que ele dá, se torna inútil.
Então, assim, é um cuidado. E quando, toda vez que o pastor ministra isso, eu fico, assim, vou profundamente imaginando, trazendo para mim, isso é profundo. Se o povo do sangue mesmo, ele cortou, e nós que somos adotados, nós que fomos enxertados, por que nós acharíamos que nós somos melhores que ele? Não, mas eu tenho Jesus. É igual o pastor falou mesmo, muitas vezes eu falo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a minha atitude demonstra que eu estou caminhando contra a palavra, então para mim já estou condenado, não tenho desculpa. Porque eu sei o que eu tenho que fazer e não faço. Eu sei o caminho que eu tenho que andar na frente de ele. Eu sei o que eu tenho que cumprir e eu me tornei inútil. Então, assim, é uma coisa para que a gente pare e pense que quando a gente olha, eu olho para mim a cada dia, quanto mais eu busco conhecer Jesus, eu vejo que eu preciso de misericórdia. E preciso de cada dia, meus olhos estar ligados naquilo que Jesus está falando. Porque senão a qualquer momento eu posso mudar o foco, eu posso me desviar. E talvez eu não precise sair da igreja. Esse povo aqui, ele fazia parte do povo de Israel. Mas por Deus olhar para eles, não tem um sequer que faz a coisa correta. Tudo que eles fazem é contra a minha palavra. Não tem um justo sequer. Então isso é o cuidado que eu tenho para mim a cada dia assim. E eu tenho buscado meditar nisso. Assim, Deus tem falado muito conosco. Então, você pode ver que todo mundo que vai ministrar ali, Deus usa para falar a mesma coisa esse ano na comunidade. É obedecer a palavra. O segredo para nós vencermos as dificuldades, as lutas, é obedecer aquilo que está sendo ensinado. Por quê? Porque para a gente não perder, a gente não se tornar inútil. Porque muitas vezes, se eu tiver ali, que nem o irmão falou, que Deus falou fortemente com ele, né? Deus falou fortemente comigo também, porque eu parei para meditar nisso, mas o que significa isso? O rio de Deus, nós entramos no rio de Deus. E o rio de Deus, a água vai para um lugar só. Você pode observar um rio. Ela vem de cima e vai para um lugar só. Se eu entrar nesse rio, mas eu querer voltar para outro lugar, eu vou estar remando ali, contra, vou cansar e não vou chegar. Então eu tenho que deixar Deus levar. E como que é que Deus nos leva? É na palavra dele. É o tempo de dificuldade, de luta, mas nós estamos atentos, nós temos ouvido aquilo que Deus tem falado. O que Deus tem falado? Para nós vencer uma dificuldade que nós estamos enfrentando. É continuar caminhando, é crer que Ele está no controle, fazer a nossa parte, que é o possível, e o impossível Ele faz. Mas eu tenho que crer, eu tenho que caminhar. Foi com esse povo aqui, né? Se a gente for se tratar, voltando a Israel ali no deserto, Deus falou que ia levar a terra prometida. Falou que ia ter no deserto, ia ter isso, ia ter dificuldade, ia enfrentar para entrar na terra prometida, ia ficar gigante, trazendo para nós, ia ter luta. Mas eles tinham que obedecer, que ia chegar, mas chegou na hora que eles começaram aqui mesmo, desviaram, perderam o foco, se tornaram inúteis e não entraram. Daquela geração, só 2 entrou. Por quê? Porque os outros se desviaram, saíram fora, a visão ia começar a murmurar. E assim, se a gente for parar para pensar, o que aconteceu com Israel, e aqui, aqui o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele está nos fazendo relembrar isso. Nós corremos o risco de ter uma passagem de saber qual foi o final, como se diz, qual foi o final do filme, e nós muitas vezes nos deixar levar pelo mesmo final. E o povo se deram mal porque onde estava o erro? Nunca desobedeceram, saíram fora. E nós estamos vendo muitas vezes isso acontecer de novo. Porque é igual o pastor falou mesmo, hoje em dia. Muitas vezes a gente olha para a igreja de Deus na terra, cristão ele fica alegre quando vê algumas atitudes acontecer com as pessoas que estão lá fora do mundo, lá, atitude de desgraça, tantas coisas que acontecem, que as pessoas no mundo batendo palma, dando risada, achando bom. E se a gente entendesse que a misericórdia que nós recebemos, nós temos que querer que essa pessoa receba, não era, nosso coração não era esse. Era nós clamar, era nós a cada dia ser exemplo. Porque muitos se perdem lá, porque muitas vezes olha, igual Deus olhou para esse povo, não vê um sequer, um justo, um que faz a coisa certa. Então, assim, se a gente for meditar, entrar nesse campo, assim, tem muita coisa para mim que eu tenho aprendido, assim, a cada dia, e é verdadeiramente, assim, não tem escapatória. A gente não é porque nós estamos aqui fazendo parte da comunidade agora, Jesus transformou nossas vidas, e nós podemos, como se diz, se apoiar em tudo que Deus já fez, e parar. É uma caminhada, nós temos que prosseguir na direção e com nossos olhos fixos em Jesus caminhando para que nós não não tornamos inúteis diante dessa caminhada. Ninguém quer fazer
área. Então vamos ler Provérbios 1,16. Pois os pés deles correm para fazer o mal, estão sempre prontos para derramar sangue. Isaías 59, versículos 7 e 8. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramar sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Não conhecem o caminho da paz, nem há juízo nos seus passos. As suas veredas tortuosas as fizeram para si mesmo. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Amém. Bom, tá aí. Hoje nós estamos encerrando esse tempo, mas eu espero que cada um de nós medite em cada colocação feita aqui nessa noite. Eu sempre falo, irmãos, o povo de Deus hoje, nós estamos tão orgulhosos e até nos esquecemos quem é o Senhor. Você não já viu como é que muitos de nós tratam Jesus, ou Deus, o Pai? Nós estamos igual à nossa cultura. Porque a cultura brasileira, quando tem determinada idade, o pai não manda mais em nada, nem a mãe, né? É o filho que dita as regras, né? É o filho que manda. E a igreja de Deus está vivendo isso hoje. Porque a gente acha que tem direito de exigir que Deus faça qualquer coisa. Como é que a igreja trata Deus hoje? Eu sempre falo, parece que Deus não é o Senhor. Parece que o Senhor somos nós. Nós somos o Senhor. Porque a Bíblia diz que a gente tem que entrar na presença de Deus com ousadia. Muitos têm confundido essa ousadia. Tem confundido ousadia que fala de coragem, de você estar na presença dele ali, né, Querer mais. e clamar, né, você querer mais dele, buscar ele. Né. A gente está confundindo isso com falta de respeito e reverência. Como que a igreja está tratando Jesus hoje? Eu costumo dizer que nós estamos vivendo um tempo onde Jesus é o empregado e nós somos o patrão. Jesus faça, Jesus eu quero, se eu tenho que fazer, eu exijo. Porque nós somos muito orgulhosos, nós somos muito cheios de si. E isso é muito perigoso. Isso é perigoso. Porque Deus é Senhor. E nós hoje estamos tratando Ele como se Ele não fosse Senhor. Como se Ele fosse uma pessoa que estivesse ali para nos satisfazer. E nos esquecemos que nós assumimos uma aliança, um compromisso com Ele. Porque nós entramos na nova aliança. E a aliança, eu costumo dizer, é como uma sociedade entre duas pessoas. Não existe sociedade de uma pessoa só. Mas a igreja hoje se esqueceu dessa sociedade. Ela acha que a sociedade é só Jesus que tem que ir. É só Jesus que faz parte. Eu vejo muitos de nós parecidos com os israelitas. Lembra quando Paulo confrontou? Não, mas nós somos filhos de Abraão. E o que é que nós dizemos hoje? Somos filhos de Deus. E batemos no peito com muito orgulho. Mas se você é filho de Deus, o que é que um filho faz diante de um pai? Qual é o comportamento de um filho? Eu estou falando um filho. Eu não estou falando dessas famílias atual, não. Eu estou falando filho nas famílias tradicional. Qual é o comportamento de um filho com seu pai e sua mãe? Obediência. Nós estamos vivendo isso com o nosso pai? Essa é a minha preocupação.
apoiamos na religião, não. Eu estou salvo. Eu decidi que nos apoiamos nas bênçãos. E se esquecemos que as bênçãos tanto vêm para crente como não crente. A própria Bíblia ensina isso. Porque se a bênção fosse só para crente, só crente seria rico. Só crente seria fazendeiro. Só crente teria BMW. Só crente teria mansão. As bênçãos de Deus, as misericórdias para todos. Observe a chuva. Não chove só no meu quintal. Chove no meu vizinho também. Não chove só na minha lavoura. Chove na do vizinho também. Então a gente não pode se apoiar nisso. Não é porque tudo está indo bem para nós que nós somos o point. Esse erro os israelitas cometeram. E fracassaram. E nós corremos o mesmo risco hoje de fracassar por causa desse mesmo problema. Da gente se achar os melhores, os bons. Irmão, cada um de nós deveria era agradecer a Deus pela misericórdia dele. Porque nós cometemos um erro muito sério hoje, antes da gente orar. Eu só quero concluir com isso. Sabe qual é o maior erro que nós cometemos? Se apoiar na nossa santidade. Mas qual é a santidade que nós nos apoiamos? Não fumo, não bebo, não vivo em festa, eu não roubo, eu não mato, eu não pego nada dos outros, eu não tenho inveja de ninguém, eu não me... Mas e aí, eu pergunto, você perdoa? Você ama o seu próximo? Você sente dor quando você vê os outros sentindo dor? Você tem alegria quando você vê a vitória dos outros? Você se sente feliz quando os outros estão felizes? Você chora quando os outros estão chorando? Ou faz que nem o irmão Natalino falou, da risada é bem feita, não quer servir a Deus? Eu já vi muito gente falar isso. Não quer seguir Jesus, então que se exploda. Mas isso é palavra de Jesus? Nós temos que tomar cuidado. Por isso que eu oro de uma forma diferente de muitos. Eu dependo da misericórdia de Jesus. Porque se eu for viver baseado na minha, como é que eu vou dizer, na minha justiça, é feito. Eu preciso da misericórdia de Jesus a cada dia. E tenho que agradecer pela misericórdia dele. Porque minha justiça para ele é trato de notícia. Porque qual é a nossa justiça? O que eu estou vendo hoje mesmo na terra, eu não estou vendo justiça nenhuma. Eu olho para a terra hoje, eu não sei vocês, mas eu analisando a terra hoje, gente, que coisa, não? A vida humana não vale mais nada. As pessoas hoje, morre uma pessoa, a gente parece morrer um animal. Principalmente agora nesse período. Você não vê as pessoas com dor no coração, com temor. As pessoas brincando, rapaz, com coisas, fazendo piadinha. É só você olhar as piadinhas que às vezes saem que fazem aí com isso que está acontecendo aí. Acho um absurdo. 32 mil vidas perdidas e nós brasileiros agindo como se não tivesse acontecendo nada. Vocês não perceberam isso, não? Sabe o que para mim isso representa? Uma tremenda falta de amor. Uma tremenda falta de Deus. Meu irmão, era para a gente estar chorando, clamando a Deus, Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia, Senhor. E a gente está agindo, ó, como se nada tivesse acontecido, como se tudo isso fosse normal. Mas o diabo trabalhou bem, né? Porque o diabo colocou algumas coisas ao longo desses anos que a gente foi se acostumando tanto que hoje uma pessoa morrer normal.
Eu já vi frase, mas todo mundo tem que morrer um dia. E dá vontade de dizer assim, então morra. Então morra você. Mas longe de mim. Não é porque eu vou morrer um dia, agora. Que isso? Todo mundo tem que morrer um dia. É claro que um dia a gente vai passar pela morte. Mas é por isso que a gente vai desprezar os que estão sofrendo, os que estão perdendo a vida. Você está preocupado com a viúva que ficou? Você está preocupado com o órfão? Ele vai comer o quê? Quem vai pagar o aluguel dele? Aquela viúva, até ela se estruturar, quem vai ajudar ela? Eu não estou falando do mundo não, viu? Porque o mundo já vive no maligno. Eu estou falando de nós, a igreja. Estou falando de nós, não é do mundo não, o mundo já está perdido. Cabe a nós salvar o que puder. Verdade. Cabe a nós ir lá e tirar o que a gente puder tirar e trazer. Não estou falando do mundo não, estou falando da igreja. A igreja está agindo como se não significasse nada. Estamos igual a Israel. Ou você não lembra quando pegaram Maria Madalena, mata a tua igreja, detona, porque ela estava... Aí Jesus chegou e falou, nossa, que falta de misericórdia. É claro que a Bíblia não diz isso, mas dá para você entender e viajar. Jesus falou, nossa, que falta de misericórdia. Olhe para você, vocês também merecem morrer. O que foi que ele falou? Você não tem pecado? Mate. Aí a ficha deles caiu. E nós vamos do mesmo jeito. A igreja está vivendo assim. Será que nós não fazemos coisas dignas de morte também? Só eles que têm que morrer? Porque sabe o que eu vejo cristãos dizendo? É o sangue de Jesus, claro que está sobre mim. E eu creio que me protege. A minha fé, claro que a minha fé é um escudo. Mas isso não é motivo para mim agora achar que é normal o que está acontecendo. Eu estou usando só esse exemplo para a gente ver a falta de amor que está na igreja. Eu já vi pastores famosos com essas frases. Pastores super conhecidos, agindo assim como se uma vida, como se aquelas pessoas merecessem passar. E se for um filho meu, ou um pai, ou uma mãe, ou um tio? Meu irmão, está na hora da gente se voltar para os princípios de Deus. Sabe por que Jesus veio à Terra? Porque Deus olhou para nós e teve misericórdia. Sabe por que Jesus deu a vida por nós? Ele próprio fala. Ele olhou para a humanidade e era como ovelhas sem pastor. Misericórdia. Cadê a sua misericórdia? A minha misericórdia, a nossa misericórdia. Você sabia que tem pessoas que não estão nem orando por isso? E ainda acha ruim quando se fala de orar? Ora para quê? Para que aplaque, para que a misericórdia de Deus se manifeste, para que Deus amenize o sofrimento. Aí você falando isso parece loucura, mas é verdade. Eu olho, eu vejo Deus com uma frieza, meu. Eu falo que a gente passa e vê, a gente vê os cultos. Você não vê ninguém orando, não, pelas tragédias. Você só vê o fogo caindo, é glória a Deus, aleluia, é palma para lá e para cá. Passa a impressão que não está acontecendo nada. Nós estamos numa frieza, e o pior, hein? Essa frieza nós estamos trazendo para Jesus. A nossa adoração a Jesus, o nosso amor a Jesus também está frio. Hoje você vê poucos apaixonados por Jesus. A maioria, Jesus é uma religião. Você vê pouca paixão por Jesus. Mas que Deus nos ajude. Que a gente, ao longo desses estudos, que a gente estudou Atos, agora Romanos, o Espírito Santo usa essas coisas para ir quebrando o nosso coração e nos trazendo de volta a normalidade do reino de Deus. Porque a minha Bíblia diz que o reino de Deus é um lugar de paz, alegria e
perdão. Mas hoje o reino de Deus é comida e bebida. Bebida que eu falo claro que ninguém vai beber, é só uma metáfora. O reino de Deus hoje está sendo comida e bebida. Sou vencedor, sou vitorioso, aleluia, glória a Deus, vamos em frente, vamos embora, né? Vamos vencer, vamos não sei para onde. Mas cadê a paz? Cadê a alegria? Cadê o perdão? Porque a Bíblia diz que o reino de paz, que o reino de Deus é isso, paz, alegria e perdão. Só que a Bíblia diz assim, há tempo para chorar, há tempo para se alegrar, para tudo. Esse tempo não é tempo de se alegrar. É tempo de você clamar, de você chorar aos pés de Deus, pedindo misericórdia a Ele, para que Ele amenize os sofrimentos da terra. Ah, mas eles são pecadores, Nínive também era pecadora. Mas na hora que eles choraram e clamaram a Deus, Nínive foi salva. Nínive foi restaurada. E esse é o meu papel de cada um que está aqui. Todos os dias está clamando a Deus, para que Deus escute a nossa voz e Ele coloque as mãos nessa situação. E Ele já está colocando, eu vejo que Deus está colocando. E vou dizer para vocês, isso vai passar. E não vai demorar muito não. Porque eu sinto que Deus está colocando as mãos. Porque tem aqueles remanescentes que não deixam de orar, que não deixam de clamar, que está todo dia ali, ó, né, clamando a Deus. Eu falo isso por nós mesmos, irmão. Chega terça-feira de oração, é os mesmos. Chega a hora de clamar, terça-feira é a mesma turma. E graças a Deus por essa turma. Senão eu ficaria sozinho. Mas tem uma turma que toda terça está lá. Eu digo, meu Deus. É momento da gente estar orando. A gente está buscando a Deus. Que Deus nos ajude. Que a gente entenda que não somos melhor que ninguém. E assim como os incrédulos perecem, o Filho de Deus também está perecendo. Pastores têm morrido, cristãos têm falecido. Não é só incrédulo não, né? É tudo. Por isso que a gente tem que clamar. Por isso que a gente não pode ficar batendo no peito, que nem muitos estão por aí, irmãos cheios de fé. E não estão preocupados com os outros. Que a gente se preocupe e coloque o amor de Jesus no coração. Aquele amor que nos leva a clamar a Deus, pedir misericórdia ao Senhor. E para a nossa vida também, eu preciso de misericórdia. Por isso que todo dia eu peço, Senhor, tenha misericórdia de mim. Para quê? Para que eu nunca me desvie, que nem o Natalino falou aí, que eu posso me desviar a qualquer momento. Todos nós corremos esse risco. Mas que Deus nos ajude e a gente se mantenha firme. Quero convidar o irmão para orar, para a gente encerrar esse tempo também. Lembrando que domingo, 19 horas, temos o culto na congregação. Amém? Aleluia, Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos por esse momento. Nós estivemos aqui meditando a respeito da tua palavra, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor a cada dia possa abrir a nossa mente e nosso coração, para que nós possamos compreender, Senhor. Compreender essas verdades que estão na tua palavra, Senhor. Porque muitas vezes, Pai, nós meditamos só no momento e logo já esquecemos disso. E nos esquecemos dos riscos grandes que nós, como filhos do Senhor, corremos. Porque se nós levarmos uma vida que não agrada o teu coração, levar uma vida muitas vezes nós buscando as coisas desse mundo e nos esquecendo de buscar aquilo que o Senhor quer de cada um de nós, corremos um sério risco de se perder. Senhor, mas o Senhor tem nos mostrado através da tua palavra o que aconteceu com Israel, Pai. E o Senhor tem nos ensinado que nós corremos o mesmo risco, porque o Senhor é justo, Pai. Se nós levarmos uma vida totalmente errada, nós seremos condenados, Pai. Mas se nós levarmos uma vida, Pai, assim como Jesus tem nos ensinado a cada dia, assim como a tua palavra tem nos mostrado a cada dia, Pai, o Senhor cuida de cada um de nós, o Senhor nos salva. Oh Deus, então eu te peço nessa noite, em nome do Senhor Jesus, Pai. Espírito Santo,
Nos dê sabedoria para que nós possamos, Senhor, a cada dia o nosso coração queimar, para querer conhecer mais e mais do Senhor, para buscar a cada dia uma intimidade profunda com o Senhor, mas uma intimidade que nos mude verdadeiramente por dentro. Aquilo que tem nos atrapalhado de compreender aquilo que o Senhor tem nos falado, Pai. Oh Deus, é o que eu clamo, Senhor, nessa noite, Pai. Oh Deus, eu clamo a Tua misericórdia sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, Pai. Mesmo daqueles que não puderam estar aqui nessa noite, por estar trabalhando, por estudar, mas que o Senhor possa falar no coração de cada um deles, Senhor. Porque o Senhor tem falado fortemente com cada um de nós, Pai. Que nós corremos o mesmo risco que Israel cometeu, Pai. Nós corremos o mesmo risco de cometer essa falha. Mas o Senhor colocou o Teu Espírito Santo sobre nossas vidas. O Senhor colocou o Teu Espírito Santo para habitar dentro de cada um de nós, Pai. E para nos ajudar. Para quando nós precisarmos de direção, o Senhor nos dá direção, nos dá discernimento, Pai. E é isso que eu peço ao Senhor. Espírito Santo, continue conosco, Senhor. Não permita que a frieza que tem se espalhado no mundo entre no coração dos Teus filhos, Senhor. Entra dentro da Tua igreja, Senhor. Mas que nós possamos a cada dia praticar o Teu amor, Senhor. Praticar o Teu perdão. Praticar a Tua misericórdia, Pai. Então é isso que eu te peço, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Também te peço em nome do Senhor Jesus, Pai, que abençoe a vida do irmão Miro, irmã Julissa, da Bia, dos seus filhos. Que a cada dia, Pai, a Tua paz possa reinar sobre a vida dele. Que a cada dia o Senhor possa estar dando sabedoria para ele. Possa estar fortalecendo essa família, Senhor. Assim eu te peço sobre a vida de cada irmão, Senhor. Que as Tuas mãos continuem nos livrando, Senhor, desse vírus. Continue cuidando de cada um de nós, Senhor. Nos livra de acidentes, Senhor. E sobre a vida dos nossos irmãos que nós tivermos aqui nessa noite, Pai. Que a paz do Senhor Jesus, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa cuidar de cada um deles, Senhor. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Domingo, 19 horas, temos o culto. Amém.